Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família. Que bom ter você com a gente aqui no nosso canal Palavras de Fé. E hoje nós vamos estudar a lição Chegou a Hora de Cruzar o Seu Jordão. E essa lição é de autoria do pastor Hernandes Dias Lopes. E para estudar com a gente hoje, nós temos uma companhia maravilhosa, nosso querido irmão Sandro. Graça e paz, Sandro. Como vai você? Juninho. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Uma honra para nós contar Também. com a sua participação aqui no canal. Para mim também é um prazer de estar aqui. Amém. Para podermos juntos compartilhar essa palavra de Deus com os irmãos, né, dessa revista que nós temos estudados, Avaliando Minha Vida, né? Verdade. E essa revista a lição de número 3, Chegou a Hora de Cruzar o Seu Jordão. Então, E o objetivo da lição é enfrentar desafios com fé e coragem. É isso que nós precisamos, né? Primeiramente, ter fé, para que com a fé não só agrademos a Deus e recebemos dele, não é, o galardão que ele tem para cada um de nós, mas também para enfrentar as dificuldades que nós temos constantes nas nossas vidas, né? Nós precisamos de coragem. Verdade. E essa fé e essa coragem toda ela provém de Deus. E é isso que nós vamos também aprender um pouco aqui hoje, né? Então pode ler para nós a introdução, Então, que é muito importante, né? Então, como nós já dissemos, né, a lição de hoje é Chegou a Hora de Cruzar o Seu Jordão. Ela tem como texto básico Josué, capítulo 1, do versículo 1 a 9. Se você tiver a oportunidade de ler aí na sua casa, você lê para tomar conhecimento desse texto e naquilo que nós vamos falar. A introdução diz que em nossas vidas, né, nós atravessamos desertos, enfrentamos lutas, tentações, batalhas, perigos. Então nós temos essa, como se fosse uma roda gigante, né, ou uma montanha-russa, né, esses altos Os e baixos. altos e baixos da Então, vida. Como temos momentos de felicidade, também a vida nos dá esse momento de tristeza. Então, para isso, nós precisamos fé e coragem, né? Assim como não foi fácil para Josué cruzar o Jordão, não é fácil para ninguém. Ele teve lá suas dificuldades, mas ele confiou no Senhor. Correto. Josué ele teve uma grande missão, né? Não só de substituir o grande líder Moisés, que havia morrido nessa altura, mas ele dá continuidade desse grande projeto de Deus, que seria de introduzir o povo na terra prometida. Certo. E eles, diante já da terra, eles encontram essa grande dificuldade que é o Rio Jordão. Então, uma coisa seria atravessarmos de navio, de barco, atravessar uma família, mas ali seriam milhares de pessoas, né? Pelo menos 2 milhões de pessoas, né? Muita gente. Então é um desafio muito grande. Então, baseado nisso, essa nossa lição ela vem nos dizer que às vezes o Jordão está diante de nós. E o Jordão é essa dificuldade que nós temos na vida, né? Então, muitas vezes nós saímos de uma situação já que vem difícil e nos deparamos com uma situação mais difícil ainda. Então, nesse momento, nós precisamos continuar confiando em Deus, em suas promessas e fazer a nossa parte, que é seguir em frente. Mesmo diante dessas dificuldades, por exemplo, Josué aqui, ele se depara logo na sua primeira missão, né, com essa grande dificuldade. Um grande desafio. Mas ele não deixou de confiar no Senhor, porque ele já tinha visto as maravilhas e todas as coisas que Deus tinha operado anteriormente com o povo, né? Na geração dele, ele já cresceu vendo aquilo. Então ele já conhecia o Deus que ele servia. E ele já tinha recebido a palavra de que Deus tinha dito para ele: você vai atravessar esse povo. Então ele creu, e agora nós vamos ver na continuidade o que acontece com um homem quando ele crê na palavra de Deus, ele crê no seu Deus e ele vai em frente enfrentando os seus problemas. Vamos lá, então. Aqui, né, o tópico 1, ele diz que é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Então, essas adversidades que nós temos em nossa vida, para quem é casado, né, no seu casamento,
ou para quem trabalha, às vezes você encontra dificuldade na empresa que você trabalha, Verdade. né? Dificuldades que te levam a querer desanimar da vida, né? De várias situações da nossa Desistir do vida. casamento, muitas pessoas pensam assim, Pensam em desistir do desistir. emprego, desistir do casamento, desistir da igreja. Isso. Então nós temos, por um lado, essas questões físicas do cotidiano, da nossa vida, que nós temos que enfrentar, mas também temos as questões espirituais. Então, para ambas, nós precisamos do auxílio do nosso Deus. Porque às vezes, na vida, é mais fácil nós acharmos meios, pessoas que nos ajudem na nossa caminhada, né? Pessoas que nos aconselham, tanto no nosso casamento, pessoas que no trabalho nos ajudam a fazer a tarefa que nos é designada. Às vezes, numa situação financeira, né, que a gente passa de se endividar, de perder os bens, aí, mesmo nesse momento, Deus também levanta pessoas para nos ajudar. Deus né? usa pessoas e situações para nos conduzir. Correto. E a nível espiritual também, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós não Verdade. estamos sozinhos. Então Deus, ele usa um irmão para orar por você, para te ajudar. Às vezes, se você está enfrentando problemas em sua vida, você pode procurar um amigo seu, ou até mesmo a igreja, pedir ajuda. Às vezes, numa oração que você precisa. Às vezes, você precisa ouvir uma palavra que vai te animar naquele momento, para que você não desista da sua caminhada. Então, esses desafios vêm como para que muitas vezes nos fortalecer. Então, nós precisamos tirar os olhos da crise em si, não é? E saber que Deus está no controle e que Ele levanta pessoas para nos ajudar. Amém. Moisés está morto, mas Deus continua no trono. Deus continua soberano. Deus é Deus. Deus de toda a terra, né? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mar e o que neles habita. Então Ele está no trono e Ele domina. Muitas vezes nós pensamos que Deus não se importa conosco, ou que Ele esqueceu de nós, né? Porque parece que estamos sozinhos. Verdade. Mas não é assim, né? Jesus, Ele também se sentiu sozinho ali no Getsemane, mas Deus em todo momento esteve com Ele. Então nós precisamos confiar realmente que, apesar de sofrermos essas questões, como aqui no texto, o grande líder Moisés está morto, mas a obra de Deus não dependia exclusivamente de Moisés, ela depende de Deus. Então o servo do Senhor está morto, mas a obra continua. Deus está levantando outro homem. Isso mostra também, Sandro, no meu ponto de vista, que ninguém é insubstituível. Correto. Nesse mundo. Mesmo que você seja um grande líder na sua empresa ou na igreja, né, um dia você vai morrer. Essa é a realidade da nossa passagem por essa terra. Por isso que a gente tem que passar o bastão para outros também, não é? E a empresa não vai abaixo por causa disso, né? Verdade. A igreja não vai abaixo porque o seu líder morreu. Então Deus tem sempre um remanescente fiel, né? Assim como Elias, né? Ele estava preocupado que tinha morrido todos os profetas, só tinha restado ele, mas na verdade Deus falou, não, se acalma, Elias, eu tenho 7.000 homens que não se dobraram. Então Deus Louvado tem seja homens Deus. que ele levanta para continuar a obra. O ponto 2, precisamos sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios. É verdade. Porque o deserto não é o nosso lugar, né? O deserto ele é um estágio, é uma passagem, né? Assim como nós somos peregrinos aqui na Terra, nós não vamos ficar aqui nessa Terra, né? A vida aqui é uma passagem. É uma passagem. Há uma cidade prometida, né? Há uma terra prometida para nós, assim como foi prometida aqui para o povo de Israel. Mas para chegar nessa cidade é preciso cruzar o Jordão. É do outro lado do rio que tem algo nos esperando. É isso mesmo. Então o Jordão ele precisa ser atravessado, né? Aquilo que é impossível para nós, de nós nos realizarmos, Deus ele realiza. Ele nos dá essa capacitação. Então nós temos que abraçar esse projeto de Deus, né?
Os nossos sonhos não podem ser medíocres, né? Como nós Verdade. tínhamos falado na lição. Ou seja, nós não podemos chegar e parar no meio. Nós temos que continuar. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Essa é a palavra que Deus repete até para Josué, né? Então Deus não quer que nós comecemos qualquer projeto, né? Ou diante das dificuldades da vida. Deus sempre vai falar para você, não tenha medo, eu estou contigo. Em todo tempo, em todo momento, Deus está nos guiando e sempre vem essa palavra, não temas. Até dizem que, eu não pesquisei, mas dizem que ela está escrito 365 vezes na Bíblia, né? Que seria uma para cada dia do ano. Então é que precisamos ir. Muitas vezes o medo ele é natural do ser humano, né? Nós temos esse sentimento que muitas vezes nos impede de caminharmos, de ir avante, mas a palavra de ordem é ser forte e corajoso, não temas, porque assim como foi com Moisés, também serei contigo. Então, aqui o nosso irmão Hernandes Dias, ele coloca alguns exemplos mostrando que há pessoas, né, que Deus levantou aqui que já fizeram muitas coisas, apesar de todas as dificuldades que eles tiveram naquela altura, né? Por exemplo, ele cita aqui o John Wesley, que ele pregou mais de uma vez por dia durante 54 anos. Mais de uma vez por dia, e durante todo esse tempo, aí, 54 anos. 54 anos. E não só isso, ele viajava a cavalo, né? Não tinha carros naquela altura, né? Outros meios mais práticos de locomoção. E ele viajava, ele viajou, né, em toda a sua vida, cerca de 200 mil quilômetros. Publicou vários livros, né? Ele publicou 4 volumes sobre a Bíblia, um dicionário de inglês, 5 volumes sobre filosofia, 4 volumes sobre a história da igreja. E escreveu 3 volumes sobre medicina. Então você vê que era um homem que, apesar de ser um homem de Deus, ele andou na área da filosofia, ele andou na área da medicina. Então ele se entregou de tal maneira, né, que escreveu ainda sobre música clássica, né? Então ele era um multifacetado. Foi um homem muito usado, né? Num desses exemplos. Corajoso, temente a Deus, servo de Deus. Porque aqui a referência é como se, após cruzar o Jordão, esse grande desafio, há um outro desafio, que é Jericó, né? Que são as cidades fortificadas. Então a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada cristã, ela vai ter sempre desafios. Ela é cheia de desafios. Jesus mesmo falou, né? No mundo tereis aflições. Verdade. Então ele não ia ter só uma aflição, serão várias. E entre elas, em todas elas, ele prometeu, né? Tem bom ânimo, eu venci. Frágeis que somos, pecadores que somos, se dependesse de nós mesmos, jamais chegaríamos lá. Por isso que Cristo morreu por pecadores como eu e você. E todos que estão nos acompanhando também. Glória a Deus, né? É isso. E essas cidades, né, esses desafios, eles precisam ser vencidos. E essa vitória já é garantida, né? Verdade. Deus nos garante a vitória diante das situações. Às vezes, uma derrota não quer dizer uma derrota final, né? Faz parte da vida. Nós vamos ter problemas de saúde, por exemplo, né? Nós vamos ter esses problemas financeiros, mas não é que isso vai nos parar, né? Até depois aqui ele cita outros exemplos, né? Ele cita o exemplo da esposa do Spurgeon, né? Que mesmo depois dela ficar acamada, ela ainda ajudava o seu marido na distribuição dos seus livros e ela não parou, né? Então, muitas vezes, algum irmão que tenha uma impossibilidade física, ele pensa, o que eu vou fazer para Deus? O que eu vou fazer no reino de Deus? Mas há muitas coisas que podem ser feitas, né? Uma oração, uma intercessão, às vezes uma mensagem que ele manda para uma pessoa. Então tudo isso faz parte daquilo que nós podemos fazer para Deus, né? Ou seja, os problemas, os desafios fazem parte da nossa caminhada aqui. Nós não podemos parar, né? Falar, olha, eu estou incapacitado, não vou fazer nada. Não. Há sempre alguma coisa a ser feita. Até porque Jesus não prometeu vida fácil para
os seus seguidores. A vida tem cruz, né? A vida cristã tem cruz, tem sofrimento, tem as circunstâncias difíceis da vida. Tem o Jordão para a gente passar. É. Mas Deus é poderoso que está nos guiando com a sua mão de poder. A própria vida de Jesus não foi uma vida fácil, Não né? foi. Ele teve que atravessar o seu Jordão, né? Então, foi a cruz para que depois disso, porque se Jesus não tivesse enfrentado ali, vencido ali na cruz, né? Não tivesse despojado todos os principados e potestades, se ele não tivesse derramado o seu sangue para nos comprar ali na cruz, o que seria de nós? estaríamos todos perdidos. E se a nossa esperança tivesse também só nesse mundo, né? Como diz o apóstolo Paulo, nós somos os mais indignos de todos os homens. Então a nossa esperança ela tem que estar em Deus, em tudo aquilo que Ele nos promete, e que com certeza Ele é um Deus fiel. Ele não muda e Ele cumprirá a sua palavra em nossas Amém. vidas. Exatamente. E olha no 3, o ponto 3 aí, irmão Sandro. Precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Deus é soberano. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Exatamente. Até porque, né, aqui na leitura diária que a revista nos traz, ele dá aqui para segunda-feira, né? Na leitura de segunda-feira, em 2 Crônicas, no capítulo 20, de 1 a 3, que conta a história de uma das batalhas do rei Josafá, em que o inimigo chega e em números eles são maiores que o povo de Deus, né? Então, e a afronta é muito grande. Verdade. Então, o que Josafá faz? Ele vai buscar o Senhor, né? Porque era um dos poucos reis que ainda temiam a Deus, né? Então, ele busca o Senhor e o profeta vem falar com ele que ele não precisaria naquela batalha lutar, mas eles tinham que se posicionar como se fossem lutar. Então não era para eles ficarem no acampamento, era para eles irem. Só que quem lutaria seria o Senhor. Então você vê que maravilhoso que é o nosso Deus. E essa, como diz aqui, né, na parte 3 aqui, que precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Então da mesma maneira ali, foi Deus que deu a vitória ao rei Josafá, porém eles tiveram que ir à frente, se posicionando como se fossem lutar. Ou seja, o crente não pode ficar parado. Não, o crente Não tem que se pode ficar posicionar diante dos dormindo. problemas. Tem que, né, se levantar e fazer a obra. Não podemos ficar parados. Há muita gente preguiçosa na igreja. Essa é a realidade. Ah, não, Deus vai fazer tudo. E fica esperando tudo, né? Às vezes o camarada está sem emprego, ele ora, mas fica esperando. Ele não vai atrás, não manda currículo. Pois é. Como é que foi? Aí não tem jeito, né, irmão? Espera o patrão vir bater na porta, oferecer a oportunidade. Aí vai morrer dessa maneira aí. Vai morrer desempregado. Então a gente tem que fazer a nossa parte, tem que estudar, né? Nós que gostamos de levar a palavra de Deus, nós temos essa responsabilidade, né? Não é só entregar a palavra, a gente tem que orar antes, a gente tem que estudar, a gente tem que se envolver. Temos que nos preparar, né? Essa preparação é muito importante. Ler, estudar, não Está de prontidão, como o Josafá, né? Exatamente. E aqui ele também vai dizendo aqui, né, a respeito da vitória de Deus, precisamos saber que a vitória vem de Deus e não da nossa força. Como nós já citamos aqui do rei Josafá. Saber que a vitória vem de Deus nos torna destemidos. Nos ajuda a enfrentar os gigantes com ousadia. Saber que a vitória vem de Deus nos impede de cair na fogueira das vaidades. E isso nos mantém humildes. Então Deus, ele já nos garante essa vitória. Mas não para que nós venhamos ser vaidosos, né? Se encher de soberba. Porque Deus resiste ao soberbo. E muitas vezes desdenhar o inimigo. O orgulho nos quebra, né? Muitas vezes somos derrubados pelo nosso próprio orgulho. O orgulho precede a queda, né? Exato. E continuando então, né?
Vamos pro 4? Vamos lá. Precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. É verdade. Porque Deus tem uma visão ampla de tudo, Ele é poderoso, Ele sabe todas as coisas, né? Então a gente precisa entender a visão de Deus para a nossa vida. Deus, ele é onisciente, né? Um dos atributos de Deus é a onisciência. E ele, na sua onisciência, ele nos revela parte disso para que nós tenhamos uma direção, né? Aqui no caso para Josué, ele, continuando seguindo o texto aqui, ele recebeu essa visão clara de Deus do que fazer, né? Aonde ir e o que ele iria executar. Então, como se Josué tivesse perguntado, né? Quem eu vou levar? Aí Deus responde, todo o povo. Aí ele fala, mas aonde levarei? Aí ele falou, é a terra que eu dou aos filhos de Israel. Canaã, a terra prometida. Ele, quando? É agora. Então Deus não faz planos para você agir daqui um mês ou daqui um ano, né? Quando Deus chama, Ele quer que você haja agora. Então você precisa ter essa clareza de que o chamado de Deus é para agora. Assim como para levarmos a palavra, pregarmos o evangelho, tem que ser agora, né? verdade. E é um privilégio, Sandro. É um privilégio. É um privilégio. Com Também, certeza. claro, uma grande responsabilidade da nossa parte, né? Fazer parte desse plano de Deus. Isso é maravilhoso. 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 Porque no evangelho se manifesta o poder de Deus e a sua justiça, né? Então, é o que nós precisamos, né? Dessa graça de Deus, que ela foi revelada a nós através do Evangelho, não só a nós, né? Como a todos. Verdade. Porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. E essa misericórdia só é revelada em Cristo, ali no sacrifício que foi feito por nós. Então, às vezes a pessoa que está nos ouvindo agora, você creia nisso. Creia que você pode receber de Deus o perdão dos seus pecados, que você pode receber dele uma nova vida para seguir a caminhada. Porque às vezes as pessoas, até conheceram a Deus, andaram nos seus caminhos, mas acabaram se afastando. Você também pode voltar aos caminhos do Senhor. Você pode receber dele perdão e graça. Então, nessa parte espiritual aqui, que também às vezes, para você voltar aos caminhos do Senhor, é um Jordão que você tem que passar. Exatamente. Um Jordão que você tem que atravessar. Mas creia que se Ele te chama, você pode ir. Isso é importante, né? E o ponto 5 é preciso viver com o peito encharcado de ânimo e coragem. É verdade. Desanimado a gente não faz nada, né? Não. Às vezes o desânimo me pega, né? Mas é preciso É coisa do ser tomar humano. desânimos, né? Tem hora que a gente fica desanimado com as circunstâncias, com as situações da vida, né? Mas aqui o autor está dizendo, Deus é contra o desânimo. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, a palavra diz que não é digno, né? Não está apto, não é digno. Então nós temos que ter essa convicção de que nós temos que agir, né? Como diz aqui, com o peito encharcado de ânimo e coragem. Às vezes não é preciso muito, né? Às vezes um pouco de coragem, às vezes um pouco de ânimo é o primeiro passo que você precisa dar para que as coisas comecem a acontecer, né? É verdade. Porque imagina, diante de um rio, a gente fica imaginando, como que eu vou atravessar esse Jordão? Essa correnteza. Essa correnteza vai me levar. Eu não vou passar esse rio, não. Não tem jeito, é impossível, não sei dá. se ele é fundo, se ele é raso, como que eu vou passar? Então é preciso ir, né? Porque todo desafio, né, vem também as questões. Mas será que eu vou conseguir? Né, como você falou, né, a respeito do rio. Será que essa correnteza não vai me levar? Será que é raso? Será que é fundo? Então vem essas questões também. Mas eu vou te falar, eu mesmo, para rio, e principalmente para o mar, eu sou medroso. Você é medroso? Porque eu já tive experiências assim de quase morrer afogado. Lá em Portugal mesmo? Tanto aqui no Brasil como no mar lá também. Então é uma coisa que eu tenho medo. Então, talvez diante desse rio, seria um problema grande para mim, né? Seria um desafio enorme. Só pela misericórdia de Deus mesmo, Só né, que Sandro? é preciso dar o primeiro passo, porque depois se
continuarmos estudando o livro de Josué, nós veremos que o povo não atravessou nem de barco, nem de navio, mas eles atravessaram a pé enxutos. Porque Verdade. Deus fez o milagre de abrir o rio para que o povo passasse. Assim como ele já tinha aberto o Mar Vermelho para o povo passar, agora ele abre o rio. Então, e ainda pede para o povo tirar as pedras como lembrança daquilo que eles tiveram. Né? Que é muito verdade. importante para a gente lembrar, para marcar, né, e ter na memória aquilo que Deus já fez por nós. O desânimo é contagioso. Foi por causa do desânimo que toda uma geração de 2 milhões de pessoas morreu no deserto. O desânimo... Porque, né, imagina, você começa a desanimar. Eu também, daí eu vejo seu desânimo e começo a desanimar também. Um vai olhando para o desânimo do outro e aquilo contagia. Então, como o autor está dizendo aqui, o Hernandes Dias Lopes, o desânimo é contagioso, perigoso. É perigoso. Não podemos nos deixar levar pelo desânimo, né? Verdade. Porque o desânimo contagiando um, ele passa para o outro. Então nós temos que, no momento de desânimo, parar e pensar, né? Falar, não, o porquê eu estou desanimando? Há muitas causas, né? Por exemplo, aqui a mulher hemorrágica estava desanimada, né, com aquela situação dela. Porque ela já há 12 anos ela perdia sangue, né? Perdia muito sangue. Aquilo causou uma anemia nela, né? E a anemia deixa a pessoa muito enfraquecida. Então ela já não tinha o ânimo sequer de ir atrás de Jesus. Mas ela creu, né? Que se ao menos ela tocasse, não precisava nem falar, não precisava muita coisa, mas tocando apenas ela receberia a cura. Então ela não deixou que esse desânimo causado na vida dela dominasse a sua vida, atrapalhasse ela de receber a cura, né, o milagre que ela precisava. Tem gente que vive reclamando, né? Há pessoas que precisam ser curadas do desânimo antes da cura física. E é uma grande verdade. Ele até cita aqui o paralítico, né, de Cafarnaum, que estava, não sabemos quanto tempo ali paralítico, né? Mas ele tinha 4 amigos, né? E esses amigos, vendo até mesmo o desânimo dele, né? A impossibilidade que ele tinha de alguma coisa, e sabendo que Jesus estava ali e que ele curava, eles falaram, não, nós vamos levar você até a cura. Bom animar esse homem aí. Então os amigos dele tomaram ele e levaram. Só que quando eles chegaram onde Jesus estava, o que aconteceu? Tinha uma grande multidão naquela casa e eles não conseguiam passar com o paralítico para levá-lo até a presença de Jesus. Não havia possibilidade de entrar nem pela porta, nem pelas janelas. Nada. E isso, para qualquer um de nós, poderia ser um motivo para desanimar. Falar, olha, nós tentamos, chegamos até aqui. Não deu certo. Mas eles não, eles tinham esse ânimo. E há muitas pessoas que são assim, né, Sandro? São. Que, não, tem um monte de problema aqui. É igual uns espias, né, que foram lá, tem gigante na Terra, não vai dar não. A gente não vai conseguir, né? Dos 12, só 2 que tiveram ânimo, né? Falaram, não, vamos... E aqui os amigos dele, mesmo diante daquela grande multidão, eles falaram, não, nós vamos... O nosso objetivo foi trazer você aqui para Jesus. E nós vamos colocá-lo na presença de Jesus. E eles dão um jeito, né, de tirar ali a parte superior da casa e de descer aquele paralítico diante de Jesus, e aquele paralítico recebe a cura. Então, muitas vezes, nós temos que ser esses amigos que levam as pessoas para Jesus. Enfrentar as dificuldades, enfrentar as circunstâncias, né? Os desafios. Para ter esse ânimo por aqueles que não têm. Tem que ter coragem. Tem que ter ser coragem. Forte e corajoso. O ponto 6? Precisamos nos conduzir segundo a palavra de Deus. Porque Deus ele dá a direção específica, né, para Josué. E ele dá 4 princípios e um resultado, né, que é meditar, no versículo 8, quer abrir a Bíblia aqui para lermos? É importante, né? A palavra de Deus é fundamental. A pessoa que está em casa também, ela pode acompanhar. Então, Josué nos dá 4 princípios e um resultado. Isso. Então, o primeiro princípio ali que seria meditar, que está no capítulo 1, versículo 8, que diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Então meditar, quando?
Tem que meditar dia e noite, né? E em segundo lugar ele fala para fazer, né? Aí no versículo 7 e 8 diz: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei. Como? Então é preciso fazer, né? E como, né? Não se desviando. Nem para a direita, nem para a esquerda. Que nós encontramos aqui também no versículo 8, né? Uhum. E começamos a ler, depois ele fala: Tendo o cuidado de fazer, segundo tudo que está escrito, e então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. E no 7 é que ele diz no final, né? Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. O terceiro princípio, falar. Falar. Falar de que forma? Sem cessar. Então, é o que nós temos aqui também no versículo 8, né? Que ele diz que na parte B, né? Uhum. Que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse então é o resultado. É o resultado. O quarto princípio, né? Isso. Então, são será... 4 princípios: meditar, fazer, falar. E aí vem o resultado. Que interessante. O resultado é o sucesso e a prosperidade. Uhum. Sem santidade, né? Sucesso e prosperidade sem santidade não é sucesso nem prosperidade segundo Deus. Então, santidade é fundamental também. Também. Na nossa caminhada cristã, nós temos que viver... Deus é santo e exige... que nós sejamos santos também. Amém. Santo quer dizer separado. Separado. Então, assim como Deus... É remar contra a maré. Só Deus mesmo para nos ajudar, né? A remar contra a maré. É o que Paulo chama para fazer em Romanos 12, né? Para que nós não nos amoldemos a este mundo, né? Ou não tomemos a forma deste mundo. Amém. É assim como se você pôr uma água dentro do copo, a água tomará a forma daquele copo, né? Então, nos amoldar, nos conformar, né? Nos tomar essa forma. Nós temos sempre que termos como o princípio e a nossa base, né, de modelo de santidade de Cristo, né? Verdade. Então vamos concluir o nosso estudo, que está maravilhoso, né? Mas estamos chegando ao final, a hora passa aí rapidinho, né? Falar de Deus é sempre muito bom. É muito bom. Então aqui na conclusão nós temos sempre esses novos desafios, né? Seja na nossa vida eclesiástica, na igreja, né? No nosso casamento, no nosso trabalho. É sempre preciso atravessar o Jordão, né? Essa metáfora que nós estamos usando aqui do Jordão, são essas dificuldades que nós temos em todas as áreas das nossas vidas. Então, há uma terra, né? Metaforicamente, a ser conquistada, que é essa terra prometida, e possuí-la. Mas sempre ao redor dessa grande conquista há essas crises, há essas dificuldades, né? Mas Deus nos chama e nos faz a promessa. Então nós temos que, nesse tempo agora, nos levantarmos e obedecer a Deus. E seguir em frente. Então, é tempo de experimentar os milagres de Deus, pois quando agimos em nome de Deus e para a glória de Deus, o Jordão se abre, os inimigos fogem e nós possuímos a terra prometida. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, em todo momento, é bom lembrarmos sempre que Deus está conosco. Seja nos momentos fáceis da vida, né, nos momentos em que nós estamos desfrutando da bênção, mas também nos momentos de adversidade, no momentos de lutas. Nós não podemos esquecer que Ele está conosco, né? Jesus mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Quero te agradecer, Sandro, por essa disposição. E é a primeira vez que você está participando aqui com a gente. É a primeira vez, eu estou um pouco nervoso. Que isso. Você é uma bênção de Deus, você é um servo de Deus. Nós te amamos no amor de Cristo. E sempre que puder, esteja com a gente. Com certeza, estaremos de volta assim que houver outra Pode oportunidade. Estudar já a próxima lição para você trazer, além, né, de trazer, ele é professor da escola dominical, e trazer para a gente aqui no canal também. Esse dom que Deus te deu de levar a palavra. Deus te abençoe. Amém. E Deus abençoe a todos também. Amém. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo aqui no canal
Palavras de Fé, se assim for, da vontade de Deus. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.